Então, seguimos a nossa aula de história, ainda como o Brasil foi governado, com as diferentes formas de governo que tivemos. Nós estudamos na outra aula, né, quando Dom Pedro I renunciou ao governo devido aos problemas que estava enfrentando o Brasil, as revoluções, por descontentamento por parte das pessoas com a forma de governo repressor, né, que ele designou a libertação do Brasil dos domínios de Portugal, mas continuou com uma forma de governo ainda muito repressiva, que favorecia apenas o governo e não a população. E aí as revoluções perduraram, né? As pessoas descontentes, principalmente as pessoas que moravam no interior, que eles viviam, né, os trabalhadores mais pobres, em situação de miséria, e surgiu as revoluções. Ele não aguentou essa pressão, até mesmo por parte de algumas pessoas da sociedade que também estavam descontentes com a forma de governo, como comerciantes, proprietários rurais, grandes, não só o pobre, mas outros também. E ele renunciou ao poder, deixando seu filho como herdeiro do trono, que seria Dom Pedro II, que ainda era um bebê muito pequeno, com 5 anos de idade. Por esse período, o Brasil passou a ser governado por governo regente, que governava o país em nome do Dom Pedro, do bebê, em nome dessa criança, né? Essa forma de governo também foi horrível, grande descontentamento, surgiu muitas revoluções, inclusive a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, que durou essa revolução por 15 anos, né? Por um longo período, no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, né? Também que queriam independência desse Brasil, porque estavam cansados, né, dessa forma de governo, dessa questão de pobreza, né, e passaram de miséria, e algumas elites também fizeram essa libertação, não só os pobres, tá? Essa atividade já foi feita na outra aula, na página 163, que a gente estudou. Então agora nós vamos ver a outra forma de governo, né, que esse menino cresceu aos 15 anos de idade, e apenas aos 15 anos ele assumiu o trono, né? Diante de toda a crise que o país passava, achou-se bem decretar que o príncipe Dom Pedro, que estava apenas com 15 anos, pudesse ser declarado de fato imperador, tá? Esse menino, ele foi preparado ao longo dessa idade com estudos, né? Então ele assumiu o Brasil jovem, Dom Pedro II, que governou o Brasil durante 49 anos. Observa-se aqui na página 164 as imagens desse menino, apenas, né, aos 15 ali o retrato dele. Dom Pedro II, tintura a óleo, né? E aí depois ele maior e depois ele mais velho, né? Em 1887, aos 61 anos de idade. Embora tenha governado o Brasil por tanto tempo, o governo de Dom Pedro II também não foi muito fácil. Era preciso organizar de novo essa nação que estava uma tristeza, estava um caos, né? A nação estava totalmente perdida, né? Então ele assumiu apenas aos 15 anos. As elites brasileiras acreditavam que um rei, mesmo sendo jovem, acalmaria a situação das revoltas no país e que assim seus negócios não ficariam tão prejudicados. Fez então o governo negociando com os revoltosos e dominando-os ou com seus exércitos. Então ele fez o que as elites brasileiras queriam, dominar os revoltosos, né? E botar o exército em cima das pessoas que queriam rebelião, que queriam revolta, que queriam liberdade, seus direitos garantidos. Nessa época, o Brasil passou a produzir uma nova riqueza na economia, que era a produção do café, as lavouras de café. Já estudamos também, com as lavouras de café, né, vieram os imigrantes para o Brasil, né? Chegando aqui não era bem isso também. Esse produto não era natural do Brasil, ele vinha do Oriente e era consumido pelos árabes como uma espécie de chá. Trazido para o Brasil, o café se adaptou bem com o solo e o clima e logo se transformou no principal produto da economia nacional. O café surgiu com uma nova classe rica, os chamados barões de café. Então aqui não era para pobre, era ainda uma atividade econômica que ficava na mão dos grandes, dos ricos, os baroneses do café, né, os fazendeiros. E Dom Pedro II era apoiado pelos fazendeiros do café. Para trabalhar nas fazendas, os fazendeiros precisavam de mão de obra.
E daí por isso, né, a escravização continuou no Brasil, gente do céu. Ainda continuou o negro escravo. Que coisa mais triste, depois de ter ganhado a lei garantia a liberdade, porque a princesa já havia assinado, o Brasil já tinha um documento que regia suas leis, né? Tava lá, a Lei Áurea existia, a moça assinou, mas ainda a escravização continuou, gente, que, né? Com o tempo surgiram movimentos de luta e libertação dos trabalhadores escravizados. Além disso, a Inglaterra, que era um país mais industrializado na época, tinha interesse em acabar com a escravização no Brasil, pois era um importante comprador de seus produtos. Dessa forma, se os escravos fossem libertados, transformaria-se em empregados assalariados, aumentando o mercado consumidor. Então, olha só, Inglaterra era um dos países que consumia produtos do Brasil, comercializava na época, e era um dos países a favor do fim da escravização e o que? Da valorização da mão de obra, ter um salário, o empregado rural ser pago, né? Para que ele pudesse comprar suas coisas, pudesse ter sua liberdade. E eles exigiam isso quanto antes, né? Mas o Brasil perdurava internamente com a Lei Áurea, né? Com a Lei Maior, que regia o Brasil, já tinha a lei, né? Mas as pessoas continuavam escravizando, tá? Então, esse governo ele durou por 49 anos, que a professora já falou para vocês, né? Governou desde muito cedo, era uma pessoa muito culta, incentivadora da cultura, principalmente das artes, né? E ele era, na época, então, nós já falamos que, tipo, das mudanças sociais, né? Que pouco ocorreram, porque ainda ele não lutou pela melhoria de vida da maioria da população. Ele manteve a escravização e o poder na mão dos ricos, os barões de café, os grandes fazendeiros, tá? Na época, eles incentivaram também, como a Inglaterra exigiu o fim da escravização, eles tiveram que incentivar a vinda de outros trabalhadores, porque eles não tinham trabalhadores. E aí, o que eles fizeram, né? Eles incentivaram a vinda dos imigrantes, só que também com falsas promessas. Um país, né, as pessoas já estavam sofrendo em seus países de origem com a Segunda Guerra Mundial, pobreza, fome, miséria, desemprego, com falta de expectativa de futuro, vinham para o nosso país, né, com o convite que o nosso governo mandou, saiu do seu país de origem, vinham ver um país desconhecido, chegando aqui, a vida não era tudo aquilo, né? O governo prometia lotes de terra, incentivos, não tinha. Eles eram explorados salarialmente pelos fazendeiros, com horários de trabalho exageradas, né? Que passavam de 12 horas. Se endividavam porque tinham que comprar os produtos que não tinham, né? Como querosene, produtos que não eram produzidos na agricultura, que eles não plantavam para comer. Eles tinham que não era cultivado no meio do café, que eles ganhavam a lavoura do café para limpar, para cuidar dos pés de café. E ganhavam um espaço no meio para produzir os alimentos, como feijão, arroz, plantar batata, né? Trigo e tal. Mas o que eles não tinham como produzir na agricultura, eles tinham que comprar no armazém. Roupas, calçados, querosene para os lamparinas, e eles ficavam altamente endividados. Nunca mais terminavam de pagar, porque o próprio armazém era na sede da fazenda e do fazendeiro. Então era uma forma deles subornar os imigrantes e segurar eles, né? O trabalhador escravizado não tem o poder da compra, pois não ganha o salário, é sustentado pelo patrão e não tem liberdade, que era no caso dos escravos. Já o trabalhador assalariado recebe o pagamento pelo que faz de acordo com seus custos e arca com seus custos de vida. Se o trabalhador escravizado fosse liberto, teriam que gastar seu próprio salário para sustentar a si mesmo e a sua família. Era o desejo da Inglaterra, pois assim ela aumentava suas vendas para o Brasil, tendo mais lucros. Ninguém pensava na vida, na dignidade humana, era só em lucros. Mesmo eles querendo a liberdade do negro, eles estavam pensando em lucros, os ingleses também. Além disso, sustentar sua família de pessoas escravizadas estava custando muito caro para os fazendeiros. Assim, eles passaram a perceber que era melhor libertá-los e pegar um salário qualquer. Daí pagariam um salário miserável para eles e continuariam explorando eles, né? Então, os fazendeiros também perceberam que era melhor libertar os escravos. Eles não tinham que sustentar a família. O que eles sustentavam a família dos escravos? Com o resto de porcos, com comidas que eles nem comiam mais. Mas ainda era caro, porque o escravo valia muito pouco. Não tinha lei humana, não tinha direitos humanos, né? O olhar para o negro era discriminante totalmente, né? Uma das ideias também foi fazer dos fazendeiros fazer trabalhadores livres da Europa.
trazer trabalhadores livres da Europa, que era no caso dos imigrantes. Como na época muitos países europeus passavam por crises de guerra, havia muitas famílias sem trabalho por lá. Dessa forma, os fazendeiros se uniram ao governo brasileiro para trazer trabalhadores da Europa. Assim, lentamente, eles iriam substituir o trabalho escravo no Brasil nas fazendas de café. Observe as imagens. Então, aqui nós temos imigrantes e, olha, eles estão trabalhando nas lavouras de café. Pessoas que saem do seu país de origem para vir para o outro, né? Vocês lembram disso, a gente estudou sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre a importância do café na economia do Brasil na época, né? Essa cultura do café, ela desenvolveu e possibilitou no Brasil, né, o desenvolvimento de São Paulo, uma das grandes metrópoles hoje, né, no nosso país. Aí, para poder escoar a semente, né, do café, foi necessário a criação de ferrovias no país. A primeira ferrovia que fazia a ligação de Petrópolis, no alto da Serra do Mar, ao Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, era o trecho de apenas 14,5 km. Mas a importância para a economia não foi significativa. Em seguida, né, eles tiveram que desenvolver financiamentos do governo para as várias obras do Brasil. Então, aí aconteceu o quê? Na Europa, os Estados Unidos e outros países da Europa, eles desenvolveram uma corrida industrial, a Revolução Industrial, ocorreu invenções na Europa. Eles começaram a inventar máquinas, tá? Máquinas para substituir a mão de obra. E aí foram trazidas algumas dessas invenções para o Brasil. E uma delas foi com a estrada de ferro e o telefone, tá? Foi uma das grandes invenções na época. Então, aqui no Brasil foi bem importante, sim, para a revolução industrial, a estrada de ferro, que era para o próprio comércio mesmo do café, que na época a capital do Brasil não era Brasília, ela se localizava em Rio de Janeiro, porque foi lá onde a família veio, a corte veio, né, da Europa, o primeiro Dom Pedro, o João VI, ainda o pai de Dom Pedro I, com sua família real e mais a realeza, as famílias ricas que acompanharam, se instalaram no Rio de Janeiro e fundaram a primeira cidade. Mas depois, né, com o tempo, já deixou de ser Rio de Janeiro e hoje a capital do Brasil é Brasília. Então, a gente sabe que o que possibilitou foi as ferrovias, né? E depois a Revolução Industrial começou na Europa, invenções de telefone, de telégrafos e energias elétricas, e o mundo não parou até hoje, né? Que a gente sabe como ele tá, cada dia evoluindo mais e mais e mais, tá? Então, a partir do estudo desses textos, de uma leitura eficaz que vocês façam silenciosa ou com os olhos ou alto, eu proponho para vocês ler novamente, desde a página 164, 165, 166 e a realização das atividades da página 167. A partir da observação da primeira imagem, responda as questões. Nós temos duas imagens ali. De que país as pessoas retratadas na imagem? Ali diz qual país que eles vieram, tá? Tem lá, Roma, Itália, né? Como deveria ser a vida dessas pessoas no país antes de vir para o Brasil? Como deveria ser a vida dessas pessoas no seu país antes de vir para o Brasil? Lá eles passavam dificuldades, sofriam com guerras, não tinham trabalho, não tinham expectativa de futuro, né? A partir da observação na segunda imagem, responda as questões. Em que trabalham as pessoas retratadas na segunda imagem? Aqui já estavam na colheita do café. Será que as condições de vida dele era melhor do que a forma que viviam em seu país de origem? Aqui também eles enfrentaram grandes dificuldades, maus tratos porque não sabiam falar o português, violência como agressão, né, psicológica por xingamentos e maus tratos nas fazendas, né? Exploração salarial, falsas promessas. Então eles passaram por muitas dificuldades, falta de ferramentas, tá? De condições de construir suas casas, suas moradias, de desbravar matos densos, construir com o que tinham com a própria mão, né? Então sofreram muito mesmo os imigrantes quando chegaram no nosso país de origem, hoje Brasil. Uma boa aula a vocês. Qualquer dúvida, chamem a professora para tirar dúvidas.